Estamos reunidos aqui para reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presentes, então, membros da Comissão de Constituição, eu, vereador Carlos Molina, vereador Renato de Moraes. E na Comissão de Finanças, representada também por mim, vereador Tenente Melo. Está em pauta os pareceres ao projeto de lei 4388, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dar outras providências. Antes, porém, eu creio que nós temos uma ata para leitura, não é isso? Peço à técnica legislativa, Débora, que nos auxilie, então, com a leitura. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 8ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em discussão e votação o projeto de lei 4.366, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte, lojas de departamento e da outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de junho de 2019. A ata está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, o texto da ata conforme lido. Muito obrigado, Débora. Bom, vamos, então, passar à discussão do dia. Como eu disse, o projeto 4388, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Nós temos dois pareceres, então, para leitura, parecer da Comissão de Constituição e Finanças. Pediria, por gentileza, então, já faça a leitura dos dois na sequência, parte para a discussão depois disso. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.388. Passamos a análise dividindo o parecer em tópicos específicos para facilitar sua leitura, tendo em vista a extensão desta manifestação. Da iniciativa e da competência. A competência do projeto de lei está correta, eis que compete ao município, nos moldes do artigo 30 da Constituição, legislar sobre assuntos de interesse local. A iniciativa do projeto também está correta, pois o artigo 48, combinado com o artigo 68, inciso 25, ambos da Lei Orgânica Municipal, atribuem ao prefeito a iniciativa exclusiva de projetos de lei que tratem de matéria orçamentária e que autorizam a abertura de crédito, contrair empréstimos e a realização de operações de crédito. No mesmo sentido, os artigos 36, inciso 4º, e 37, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, dispõem que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a aprovação de empréstimos de interesse do município. Destacamos que, por força do artigo 47 da Constituição e do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, o instrumento adequado para tratar de autorização de empréstimo é a lei ordinária, pois aquelas normas maiores não relacionam esse assunto nas matérias a serem tratadas por lei complementar. Assim, o projeto de lei ordinária está apto e adequado para tratar do tema. Do quórum de aprovação. O artigo 47 da Constituição e o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal estabelecem que, salvo disposição em contrário, as deliberações do Poder Legislativo serão tomadas por maioria simples de votos. Essa é a regra para o processo legislativo. Desta forma, o projeto de lei em questão pode ser aprovado por maioria simples. Das regras para a realização de operações de crédito, empréstimos e concessão de garantias. Da proibição do artigo 167, inciso 3º da Constituição. O artigo 167, inciso 3º da Constituição, permite a realização de empréstimos ou operações de crédito, desde que essas operações não excedam o montante de despesas de capital do ente federativo.
foi juntado aos autos o relatório de gestão fiscal com os demonstrativos de receitas e despesas do município, informações essas que também constam da lei orçamentária do município, sendo certo que o empréstimo não excede o montante de despesas de capital deste ente federativo, devendo, de qualquer modo, o Poder Executivo observar essa limitação no momento de tomar o empréstimo, caso seja aprovado o presente projeto de lei. Do limite total geral de endividamento. A realização de operação de crédito pelo município deve observar as disposições da Lei Complementar 101 e as resoluções número 40 e 43, ambas do Senado Federal, a quem compete, em conformidade com o disposto no artigo 52, inciso 7º e 8º da Constituição, dispor sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas concessões de garantia, seus limites e condições de autorização. Segundo o artigo 3º da Resolução 40, até 2016, ou seja, até 15 anos após sua publicação, o limite máximo de endividamento dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes ou 120% de sua receita corrente líquida. O projeto de lei está acompanhado do relatório de gestão fiscal, no qual consta o valor da dívida consolidada do município até o primeiro quadrimestre deste ano, no importe de R$ 38.878,68 e o valor da receita corrente líquida no importe de R$ 227.079.435,26, estando demonstrado que a dívida não excede a 1,2 vezes a receita corrente líquida do município. Do limite de endividamento no exercício financeiro. A Resolução 43 do Senado fixa também um limite para o montante dos empréstimos, que podem ser contraídos por estados e municípios durante o exercício financeiro, não podendo as operações de crédito excederem a 16% da receita corrente líquida no mesmo exercício financeiro. A receita corrente líquida do município é R$ 227.079.435,26, e 16% desse montante perfaz R$ 36.332.709,64. O município de Itajubá não pode tomar empréstimos no mesmo exercício financeiro em valor superior aos R$ 36.332.709,64, devendo essa casa verificar se esse requisito está preenchido, devendo a Comissão de Finanças fazer essa análise em seu âmbito. O limite de comprometimento anual com amortizações de dívidas. O inciso 2º do artigo 7º da Resolução 43 também estabelece um limite de comprometimento anual com amortizações da dívida consolidada. Isso significa que a soma anual das prestações para pagamento de dívidas devidas pelo município não poderá exceder 11,5% da receita corrente líquida, ou seja, não poderá exceder a R$ 26.114.135,05. Analisando o relatório de gestão juntado com os autos, vemos no anexo 6, tabela 6.0, demonstrativo simplificado de gestão fiscal, a declaração que a dívida consolidada líquida do município é de R$ 8.805.488,81, parecendo-nos que a amortização anual da dívida consolidada não ultrapassará o limite hora em questão, cabendo à Comissão de Finanças conferir essa situação. Do limite de vinculação de parcelas de tributos e do FPM para garantir operações de crédito e empréstimos. Uma outra questão também ligada ao empréstimo diz respeito à vinculação de parcelas do ICMS e ou parcelas do FPM, para garantir e amortizar as prestações do empréstimo principal e acessórios. A Lei Complementar 101, seu artigo 40, permite ao município conceder garantia de empréstimos utilizando parcelas do ICMS e do FPM que serão transferidos pelo Estado e pela União. Entretanto, de acordo com o artigo 9º da Resolução 43 do Senado, o município não pode dar em garantia de uma operação de crédito mais que 22% de sua receita corrente líquida. A receita corrente líquida do município é de R$ 227.079.435,26, conforme o relatório da gestão fiscal em anexo ao projeto de lei. E 22% dessa quantia somam R$ 49.957.475,75. Assim, o município não poderá dar em garantia mais do que R$ 49.957.475,75, utilizando as parcelas do ICMS ou parcelas do FPM. O
que deverá ser observado pelo Poder Executivo quando a efetiva contratação providência esta que também deverá ser analisada pela Caixa, conforme disciplinado no parágrafo 14º do artigo 1º da Resolução 3.560, do Conselho Monetário Nacional, combinado com o artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As instituições financeiras e o Ministério da Fazenda deverão exigir previamente à contratação a comprovação de que a operação de crédito de interesse de cada município atende aos limites e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas resoluções específicas do Senado. Desta forma, as exigências legais serão conferidas pelo órgão concedente do crédito e pelo Ministério da Fazenda quando da contratação do empréstimo pelo Poder Executivo, se esse for aprovado pela Câmara Municipal. Voto do relator. Diante de todo o exposto, parece-nos que o projeto de lei não contém nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo a Comissão Permanente de Finanças verificar o cumprimento dos requisitos acima descritos. Itajubá, 17 de junho de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.388. A Constituição Federal, no seu artigo 167, inciso 3º, estabelece a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Pelo relatório de gestão fiscal juntado ao projeto de lei e pela lei orçamentária do município, observa-se que o empréstimo não excederá o montante de despesas de capital previsto. A realização de operação de crédito pelo município está sujeita às disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e às resoluções número 40 e 43 do Senado Federal, conforme competência privativa atribuída pelo artigo 52, incisos 7 e 8 da Constituição. Do artigo 3º da Resolução número 40, o endividamento dos municípios não pode exceder a 1,2 vezes 120% a sua receita corrente líquida. A inobservância do limite sujeitará o ente da federação às disposições do artigo 31 da Lei Complementar 101. No relatório de gestão fiscal, que acompanha o projeto de lei, consta que o valor da dívida consolidada do município até o primeiro quadrimestre de 2019 importa em R$ 38.259.878,68, e que o valor da receita líquida prevista é de R$ 227.079.435,26, o que demonstra que a dívida do município não excede a 1,2 vezes sua receita corrente líquida. No caso, 16% da receita líquida perfaz R$ 36.332.709,64, ou seja, o município não pode tomar empréstimos no mesmo exercício financeiro em valor superior ao citado. Portanto, se faz necessário anexar declaração deste fato ao projeto de lei 4.388 para que possamos efetuar a análise no âmbito da comissão, se esse requisito está preenchido. O inciso 2º do artigo 7º da Resolução 43 estabelece também um limite de comprometimento anual com amortizações da dívida consolidada, o que significa que a soma anual das prestações para pagamentos de dívidas devidas pelo município não poderá exceder a R$ 26.114.435,05. Pelo anexo 6, tabela 6.0 do demonstrativo simplificado de gestão fiscal anexado ao projeto de lei, a dívida consolidada líquida do município é de R$ 8.805.488,81. Portanto, a amortização anual da dívida consolidada, considerando apenas as condições desse novo empréstimo, não ultrapassará o limite ora em questão. Entretanto, faz-se necessário anexar a informação ao projeto de lei em questão de que não existe previsão de inclusão de outras dívidas no presente exercício, que, adicionadas à da propositura, ultrapasse o valor da dívida consolidada líquida do município. Outra questão, também ligada ao empréstimo, diz respeito à vinculação de parcelas do ICMS e ou parcelas do FPM para garantir e amortizar as prestações do empréstimo, principal e acessórios. No seu artigo 40, a Lei Complementar 101 permite ao município conceder garantia de empréstimos utilizando parcelas do ICMS e do FPM. Pelo artigo 9º da Resolução 43 do Senado Federal, o município não pode dar em garantia em uma operação de crédito mais que 22% de sua receita corrente líquida. Assim, pelo relatório de gestão fiscal anexo ao projeto de lei em questão, o limite é de
49.957.000 pelo Poder Executivo, quando da efetiva contratação. Não. R$ 49.957.475,75, o que deverá ser observado pelo Poder Executivo quando da efetiva contratação. Providência esta que também será analisada pela Caixa Econômica Federal, conforme disciplinado no artigo 1º, parágrafo 14 da Resolução 3.560, do Conselho Monetário Nacional, combinado com o artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto do relator. Ante o exposto, opinamos que sejam observados os seguintes pontos para análise, discussão e votação do projeto de lei 4.388. Necessidade de juntar aos autos, além do valor da dívida consolidada do município, os valores dos somatórios das parcelas de amortização, os demais empréstimos existentes e a contratar para verificar se estão respeitados os limites apresentados no presente parecer. B. É conveniente solicitar ao Poder Executivo relato de análise e documentos hábeis, parecer técnico e jurídico sobre a situação financeira do município, permitindo condições de deliberação sobre os limites e condições de endividamento, considerando empréstimos existentes e a contratar, conforme artigo 7º da Resolução 43 do Senado. Por fim, vale lembrar que o Poder Executivo deverá estar atento ao limite de garantia através de créditos do ICMS e do FPM a serem repassados, em razão da existência de outros empréstimos já contratados ou a contratar mediante outros projetos de lei já aprovados. Após juntada de documentos mencionados nos itens A e B acima, comprovando a capacidade financeira e orçamentária do município para contrair o empréstimo, opinamos favoravelmente a regular tramitação do projeto de lei em plenário. Itajubá, 19 de junho de 2019, Antônio Raimundo Santos, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora. Muito bem. Bom, os dois pareceres pós-lidos estão em discussão. Eles apontam algumas necessidades de comprovação, de documentos, enfim, vamos usar aqui. Informações, né? Que eu tive a notícia que chegou alguma coisa ainda nessa tarde. Eu peço então a Débora que leia, é um ofício, né, que veio da Prefeitura, leia para nosso conhecimento também. Itajubá, 25 de junho de 2019. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, bem como a toda a mesa e demais integrantes desta Casa Legislativa, dirijo-me a Vossa Excelência com o costumeiro respeito para apresentar esclarecimentos acerca do parecer exarado pelo relator da Comissão de Constituição. Verifica-se do parecer apresentado as informações de que a iniciativa e competência estão corretas, bem como as regras para a realização de operações de crédito e empréstimos e concessão de garantias e do limite total geral de endividamento. Entretanto, em relação ao limite de endividamento no exercício financeiro, essa administração pública reconhece um fator proibitivo em relação à obtenção do valor total requerido, ou seja, 20 milhões. Tendo em vista que outrora o município de Itajubá obteve um empréstimo no valor de R$ 19.879.371,51, sendo que o limite máximo permitido para obtenção de novo empréstimo deve ser limitado ao máximo de R$ 36.332.709,64, o que redundaria exceder ao limite permitido. Assim sendo, esclarece-se nessa oportunidade do ingresso do projeto de lei número 4.388 nesta Casa, constava o pedido de autorização para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 20 milhões. Dessa forma, entendemos que o município de Itajubá somente poderá pleitear autorização para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 16 milhões. Diante do exposto, reconhece o município de Itajubá o erro no requerimento inicial, devendo ser considerado correto, ou seja, a autorização para contratar operação de crédito até o valor de 16 milhões. Com relação ao limite de comprometimento anual com amortizações de dívidas, o próprio relatório já informou que a amortização anual da dívida consolidada não ultrapassará o limite. Em relação ao limite de vinculação de parcelas de tributos e do FPM para garantir operações de crédito e empréstimos, também o relatório apontou estar que o município de Itajubá está dentro dos limites estabelecidos. Segue ainda os documentos solicitados no relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira,
em relação à dívida consolidada, bem como os valores dos somatórios das parcelas de amortização. Desta forma, requer seja apenas corrigido através de possível emenda o valor a ser pleiteado, ou seja, até 16 milhões. Certo de ter esclarecido as indagações realizadas, despeço-me continuando à disposição para o que for necessário. Aproveito o ensejo para reiterar processos de estima e consideração. Atenciosamente, Juliano Galdino Teixeira, secretário municipal de Finanças. Mais uma vez, obrigado, Débora. Os senhores notam, então, coloquem em discussão, mas já ressaltando que as 3 objeções apontadas nos pareceres, 2 foram respondidas de uma forma direta e satisfatoriamente, né? O próprio parecer, na verdade, já informa que, em relação ao limite de comprometimento anual com amortizações de dívidas, a amortização anual não vai ultrapassar o limite. Em relação ao limite de vinculação das parcelas do FPM, por aí vai, também não há problemas, está dentro do limite. O ofício, então, que chegou da Prefeitura hoje, aponta, reconhece um erro ao se pedir 20 milhões, uma vez que foi feito já o empréstimo de quase 20 milhões, 19,9 milhões, e existe um limite legal estabelecido em um máximo de 36 milhões para o endividamento obtido no último ano. Então, com esses 20 milhões, nós teríamos apenas, o município teria apenas uma margem para mais 16 milhões. Então, tendo que haveria 2 possibilidades, ou o projeto retornar ao executivo para correção, ou então aquilo que o nosso secretário de Finanças, Juliano Galdino, pede nesse ofício. Ele pede, sugere, né, uma emenda poderia ser feita pela comissão, corrigindo o valor para 16 milhões. Coloco, então, em discussão, se os senhores concordam com essa ideia da emenda, e aí penso que nós estaremos resolvendo as objeções que foram colocadas no parecer. Vereador Tenente Melo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Renato, Débora, todos que nos acompanham. Só reforçar, é interessante a colocação em ambos os pareceres desse limite. Quando fala da autorização do empréstimo a 20 milhões, é o limite máximo. Então, mesmo que passasse desapercebido isso, que não foi o caso, no momento que fosse contrair, a aprovação não seria dada. Então, interessante a proposta do presidente de nós fazermos essa emenda para já limitar aqui a aprovação. Mas mesmo que não fosse feita no momento da aprovação, fosse contrair o empréstimo, não viria. Só reforçando, eu tirei essa dúvida com o secretário Juliano, o outro empréstimo de 5 milhões foi aprovado ano passado. Ele não entra neste ano contábil, que entra só os 19 milhões que o presidente citou. Então, eu acredito que a aprovação dessa emenda no limite inferior, em limite máximo inferior aos 20, limitando os 16, acho que é prudente, atende às observações feitas em ambos os pareceres, tira a prefeitura do risco, contrair um limite superior ao permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Mas essa colocação. E tira a Câmara do risco de estar também correndo em erro conjuntamente com a prefeitura. Vereador Renato? Nada? Bom, então, nós vamos colocar em votação então os pareceres, com essa sugestão de emenda, diminuindo o valor do empréstimo de 20 milhões para 16 milhões. A emenda vai, portanto, alterar o artigo 1º, que diz: fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 16 milhões. Muito bem, então eu coloco em votação os favoráveis ao parecer conforme se encontra, com essa inclusão de emenda, permaneça como estão. Ok. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes, ressaltando a sugestão da emenda, diminuindo o valor de 20 milhões para 16 milhões. Nada? Senhores, não havendo mais nada a tratar, agradecemos a Deus e a presença de todos. Tenham todos uma ótima tarde.